No coração de todas as coisas está a ideia de ser. Cada ente, seja um humano em carne e osso, uma entidade espiritual ou uma divindade, carrega consigo a centelha do divino, a energia primordial que dá origem à vida. Essa energia une tudo, transcendendo as barreiras do material e do imaterial, do visível e do invisível. Quando afirmamos que todos somos entes, estamos reconhecendo que não há separação essencial entre nós. O que muda são os estados de manifestação, como uma única melodia que toca notas diferentes, mas que faz parte da mesma música universal. A condição de estar encarnado ou desencarnado é como um ciclo contínuo de experiências. Encarnar é mergulhar no denso, no limitado, no tangível. É viver a dualidade, aprender pelo atrito, pela dor e pelo amor. Desencarnar, por outro lado, é voltar ao sutil, ao ilimitado, ao invisível. É integrar, observar e muitas vezes guiar. Esses papéis são transitórios, mas complementares. O ente encarnado aprende no campo da ação e da matéria, enquanto o desencarnado tem a perspectiva do todo e atua no campo da energia e da consciência. Ambos dançam ao som da mesma sinfonia cósmica, cada um com sua função no momento presente. Se todos somos entes, e se cada ente é uma expressão única do divino, então não há hierarquia de valor. A flor, o rio, o espírito ancestral, o homem comum, o mestre iluminado, a divindade que chamamos por nomes sagrados. Todos compartilham da mesma origem. A diferença não está na essência, mas no grau de percepção dessa essência. Alguns veem apenas sombras, outros começam a enxergar atrás das sombras. E há aqueles que se tornam a própria luz. Mas todos, sem exceção, têm o potencial de reconhecer o divino em si mesmos e nos outros. Se somos entes, estamos conectados como células de um único corpo. A dor de uma célula afeta ao todo, a alegria de uma eleva a vibração de todas as outras. Ser ente, então, é mais do que existir, é cocriar, colaborar, servir ao todo. Um ente encarnado serve ao aprender, amar e transformar o mundo ao seu redor. Um ente desencarnado serve ao guiar, proteger e inspirar aqueles que ainda estão na jornada terrena. Divindades, enquanto manifestações do divino, nos mostram caminhos, arquétipos e potencialidades que podemos despertar em nós. O mundo é repleto de entidades que se manifestam de diversas formas e em diferentes estados de existência, desde as entidades desencarnadas que habitam o plano espiritual, como aquelas reconhecidas nos centros espíritas, até as divindades que permeiam mitos e religiões. Todos esses seres compartilham o mesmo princípio de ser, a mesma essência primordial que define sua existência como ente. Cada uma dessas entidades, seja uma alma desencarnada, um espírito protetor ou uma divindade de uma tradição específica, é uma manifestação única do divino. Elas não são separadas de nós, mas expressam aspectos diferentes da grande tapeçaria cósmica que todos fazemos parte. Essas entidades, espirituais ou divinas, são pontos de interconexão entre o visível e o invisível, entre o que é físico e o que é transcendente. A presença de divindades nas diferentes tradições religiosas também pode ser entendida como uma forma de conexão com essas entidades superiores. As divindades, assim como os seres desencarnados, são manifestações da própria essência divina,
que, ao se encarnar em diferentes formas, nos ensina sobre a diversidade da existência. Elas representam os diferentes aspectos do ser, cada um com seu poder, virtude e lição, tornando-se pontes que nos conectam a camadas mais profundas da realidade. O mundo físico, então, se torna um campo de interação contínua entre as energias das entidades desencarnadas e as manifestações humanas. Quando observamos os centros espíritas, por exemplo, vemos que esses espaços se tornam locais onde as entidades desencarnadas se manifestam de maneira mais clara, trazendo lições e orientações. Essas entidades continuam a desempenhar um papel essencial na dinâmica da experiência humana, com suas próprias agendas, aprendizagens e interações. Elas não são apenas fantasmas do passado. São seres que fazem parte de uma rede de comunicação e energia que transcende a morte. A presença de entidades espirituais no cotidiano pode ser percebida sutilmente através de intuições, energias ou até mesmo por meio da presença de seres humanos que desempenham papéis semelhantes aos de guias espirituais, curadores ou mestres. Essas manifestações continuam a nos lembrar da interconexão entre todos os entes, seres encarnados e desencarnados, humanos e divinos. Cada divindade, em sua totalidade, representa um aspecto do potencial humano ou cósmico. Por exemplo, enquanto no hinduísmo vemos deuses como Shiva, que representa a destruição e a transformação, também encontramos Vishnu, que personifica a preservação e a criação. Esses arquétipos são reflexos de aspectos internos do ser humano, nos convidando a integrar esses poderes dentro de nós mesmos. As divindades não são separadas de nós, mas expressões da totalidade que podemos acessar à medida que evoluímos em nossa jornada. É possível que, ao buscarmos o contato com essas entidades e divindades, estejamos, na verdade, buscando a reconexão com aspectos profundos de nosso ser. Cada Deus, cada espírito, cada entidade nos revela uma parte de nós mesmos que está além da forma física, que reside no âmago da existência, onde o divino e o humano se entrelaçam. A existência, portanto, pode ser entendida como uma grande sinfonia cósmica, onde todos os entes, encarnados, desencarnados, divindades e entidades, tocam sua parte na melodia universal. Cada ser é um instrumento com sua própria frequência, sua vibração única. Essa sinfonia nunca é perfeita sem a colaboração de todos os seus instrumentos. A harmonia surge quando todos, em sua diversidade, se reconhecem como parte de uma mesma melodia. A jornada de todo ente, encarnado ou desencarnado, é retornar ao Uno. Cada experiência, cada lição, cada desafio enfrentado é um passo nessa direção. Não importa quão longe nos sintamos do divino, ele vive em nós, em nossa capacidade de amar, aprender e ser.